Então, vamos nós. Na nossa última aula, na sexta-feira passada, nós falamos sobre o lucro presumido, tá? Nossa unidade 2, o lucro presumido. E aí, infelizmente, a aula não pôde ser gravada, que eu tive um problema no meu computador e acabou que não deu certo gravar a aula. Mas a gente viu a matéria sobre o lucro presumido e eu disponibilizei para vocês no AVA, tá? Já o material em PowerPoint sobre o lucro presumido, tá? Quem não pôde participar na aula na sexta-feira passada, dei uma lidinha depois no material com calma, que hoje eu vou só recapitular o que a gente viu na aula passada. Vou mostrar 2 exemplos para vocês, do cálculo do lucro presumido, de acordo com o que a gente viu na aula passada, e na próxima, e já disponibilizei uma atividade no Unifom Online, na pasta Trabalhos, para que em seguida vocês façam esses exemplos lá, essa atividade que eu disponibilizei para vocês, para na sexta-feira a gente corrigir tanto esses quanto os que ficaram sobre o Simples Nacional, né? Que vocês fizeram sobre o Simples Nacional no dia 9, na quarta-feira, dia 9. No dia 11, na sexta, a gente viu a matéria sobre o lucro presumido. E aí, hoje, a gente faz uma recapitulação sobre o lucro presumido. Vou mostrar para vocês o cálculo, 2 exemplos, e aí tem mais umas outras questões que vocês vão fazer. Outras questões que vocês irão fazer e repostar para mim lá na pasta Trabalhos, no Unifom Online, para na sexta-feira a gente corrigir. Tanto o de Simples Nacional, quanto esse de hoje, né? Sobre o lucro presumido, tá? Então, vamos lá. Eu vou disponibilizar aqui o material, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. A gente vai passar rapidamente, porque a gente viu já na aula de sexta-feira, senão não vai dar tempo para vocês, para eu mostrar os exemplos e vocês ainda fazerem as outras questões, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, mas aí Professora, e a correção daquela atividade lá do lucro do Simples, a senhora vai corrigir? Isso, não é isso que eu estou dizendo, que vocês vão fazer esse hoje, na sexta-feira a E gente outra, corrige tanto do a gente Simples, corrige os dois, né? isso, tanto do Simples quanto esses do lucro presumido, tá bom, Beleza, Felipe? beleza. Tá, então eu vou compartilhar aqui os slides, tá? Ele já está disponível para vocês lá no Moodle, tá? Eu vou passar aqui rapidamente, só para a gente recapitular o que foi visto na sexta-feira. Vou mostrar os cálculos para vocês e para em seguida vocês fazerem os outros cálculos e na sexta a gente corrige, Simples Nacional e esse do lucro presumido. Já está aparecendo para vocês? Sim, professor. Pronto. Então, vamos lá. Nós vimos que o lucro presumido ele é um regime de tributação. Peraí, deixa eu só aceitar aqui. Vamos nós. O lucro presumido, ele é um regime de tributação. Ai, peraí, gente, porque fica entrando e eu tenho que sair da tela para aceitar. Só um instante. Então, o lucro presumido, ele é um regime de tributação, né, uma forma de tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Imposto de renda à pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro. Diferentemente do Simples Nacional, onde todos os impostos, eles são recolhidos no imposto único,
no DAS, o lucro presumido, nós vamos, por meio do lucro presumido, nós iremos calcular somente o imposto de renda e a contribuição social. Os outros impostos, ICMS, PIS, COFINS, eles vão ser calculados separadamente, tá? O regime de tributação do lucro presumido, ele é uma forma de tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, onde o lucro ele é determinado com base numa presunção, tá? A gente vai calcular uma presunção a partir da incidência sobre a receita bruta, dos percentuais de 1,6%, 8%, 16% ou 32%, conforme a atividade geradora, tá? Então, primeiro a gente tem que encontrar a receita bruta, tá? Onde essa receita bruta ela é proveniente de vendas de produtos ou de mercadorias, ou ainda de prestação de serviços, tá? Vai depender da atividade da empresa. Então, primeiramente, a gente encontra a receita bruta, calcula a receita bruta, né, que é a receita da venda de mercadorias, de produtos, venda de produtos ou de prestação de serviço. Essa receita bruta, dessa receita bruta, nós vamos ter que deduzir as devoluções de vendas, os descontos incondicionais, os descontos incondicionais e os impostos. Quais os impostos? Não são todos os impostos, mas somente o ICMS, substituição tributária, e o IPI, tá? É para a gente chegar a uma receita líquida, e a essa receita líquida encontrada, a gente vai aplicar os percentuais de presunção de acordo com a atividade geradora. Eu disponibilizei para vocês, também lá no Moodle, juntamente com essa apresentação, os percentuais, como eu tinha falado na aula passada, de acordo com as atividades, tá? A gente, por exemplo, revenda de combustível, que seja para consumo, o percentual aplicável sobre a receita é de 1,6%, enquanto que a venda de mercadorias ou produtos é 8%, tá? 16% é para o serviço de transporte, mas isso eu disponibilizei para vocês e não se preocupem que na prova eu vou falar qual é o percentual, tá? Qual é a empresa que pode optar pelo lucro presumido? São aquelas receitas, são aquelas pessoas jurídicas que tenham receita bruta do ano calendário imediatamente anterior igual ou inferior a 78 milhões, tá? Se a gente considerar de janeiro a dezembro, se ela tiver iniciado a sua atividade, não tenha sido no início do ano calendário, em janeiro, mas queira optar pelo simples, ou desculpa, pelo lucro presumido, vai ter que ser o 6 milhões e meio multiplicado pelo número de meses, tendo em vista que 78 milhões é o ano completo, de janeiro a dezembro, 78 milhões dividido por 12, 6 milhões e meio, e aí, se não for o ano calendário, janeiro a dezembro, a gente vai multiplicar o número de meses a 6 milhões e meio. Também pode optar pelo lucro presumido aquelas empresas que não são obrigadas à tributação, que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real. Como eu falei, o que é a receita bruta total para fins de análise se a empresa pode optar ou não pelo lucro presumido. Qual é essa receita bruta? É a receita bruta de vendas, seja ela de mercadorias ou de produtos, ou ainda a receita de prestação de serviço, mas os ganhos de capital, que sejam ganhos na venda de bens do ativo imobilizado e outras receitas, como aplicação financeira, como receitas que não estejam relacionadas à sua atividade principal, né? Que é o caso de receita de aluguel, por exemplo, outras demais receitas, né? Elas vão ter que ser adicionadas em sua totalidade. Receita bruta total é isso que eu falei. Aqui nós vamos ter as receitas que deverão ser consideradas, que aí depois vocês deem uma lindinha com calma nisso, né, que a gente já comentou na aula passada, as receitas que devem ser consideradas, e o que é que deve ser deduzido, né, ainda as receitas que devem ser consideradas, e o que deve ser deduzido dessas receitas são exatamente
Deixa eu só achar aqui. Pronto. O que é que deve ser deduzido dessa receita bruta? As devoluções e vendas canceladas, os descontos concedidos incondicionalmente, os tributos sobre ela incidentes, mas vocês considerem aí esses tributos somente o IPI e o ICMS e substituição tributária. E valores decorrentes de ajuste a valor presente, vocês vão ter que deduzir dessa receita bruta, tá? Para quê? Para a gente chegar a uma receita líquida, porque nós vamos ter que fazer a seguinte. Opa, gente, desculpa que eu passei aqui demais. Meu Deus, espera aí, gente, tudo ainda é para o final. As receitas, né? Os pontos importantes. O lucro presumido ele é sempre uma opção do contribuinte. A opção, uma vez optando pelo lucro presumido, ele é retratável para todo o ano calendário. E as empresas com início de atividade poderão manifestar a opção com pagamento da primeira parcela. O lucro presumido ele é determinado por períodos de apurações trimestrais, então esses períodos se encerram em março, junho, setembro e dezembro, né, os 4 trimestres do ano, e tem-se para pagamento do imposto de renda e contribuição social até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre. Então, o trimestre encerrado em 31 de março, a empresa que opta pelo lucro presumido, ela tem até o último dia útil do mês de abril para fazer o pagamento do imposto de renda e da contribuição social calculado pelo lucro presumido. Quem no segundo trimestre tem até o último dia útil do mês de julho, e assim sucessivamente. Os códigos de recolhimento são esses, né? São porque o imposto de renda e a contribuição social, eles vão ser recolhidos através do DARF, tá? E aí devem ser informado o código 2089 para o imposto de renda, pessoa jurídica, e 2372 para a contribuição social sobre o lucro. A base de cálculo, como eu falei para vocês, imaginem uma DRE, como eu falei para vocês na aula passada, imagine uma DRE, vão imaginando aí a receita bruta, tá? Para a gente encontrar a base de cálculo do lucro presumido. Como será? A gente vai imaginar a receita bruta, X, menos as deduções, vendas canceladas, devoluções de vendas, descontos incondicionais, ICMS e substituição tributária e IPI deverão ser deduzidos. A gente vai chegar a essa primeira parte, que é a receita líquida. A essa receita líquida, a gente vai aplicar um percentual variável, que é o chamado percentual de presunção, que vai ser aplicado sobre essa receita líquida, que vai depender, esse percentual, vai variar de acordo com a atividade geradora. Se for uma empresa que revenda combustível para consumidor final, a gente vai aplicar 1,6%. Se forem outros produtos ou mercadorias, 8%, e assim outros percentuais, 16% ou 32%. Chegou a esse resultado, o que é que nós vamos fazer? Vamos somar na integralidade as demais receitas, que são receitas financeiras, receitas de aluguel, que mais? E os ganhos de capital, por exemplo, venda de bens do ativo imobilizado, que é um ganho de capital. A gente vai chegar a uma base de cálculo. A essa base de cálculo, aí sim, chegou a essa base de cálculo, nós vamos aplicar o percentual do imposto de renda, que é 15%, e adicionar, se ultrapassar 60 mil, a gente vai aplicar o percentual de 10% a esse adicional, isso no caso do imposto de renda. E no caso da contribuição social, é 9% o percentual que vai ser aplicado sobre essa base de cálculo, e não tem adicional. No caso da contribuição social, não se tem adicional, tá? Aqui as deduções, já falamos. Aqui, ó, coloquei os percentuais, tá? Os percentuais da receita bruta do imposto de renda. Por que só imposto de renda? Porque, embora a contribuição social ela parta também da receita bruta,
tenha que ser feito as deduções que foram citadas, a gente chega à receita líquida, mas o percentual de presunção para a contribuição social são só 2. Diferentemente do imposto de renda, que existem vários percentuais de presunção, na contribuição social, a gente só vai ter dois percentuais, que é 12% para vendas e 32% para serviços. Então, a gente só vai ter esses 2 percentuais, fica mais fácil para a contribuição social. O Reginaldo está perguntando se a estrutura do cálculo é semelhante ao da DRS. Sim, a gente vai partir de uma receita bruta, vai deduzir, chegar a uma receita líquida. A essa receita líquida, a gente vai aplicar um percentual de presunção. Chegou a uma base de cálculo, a essa base de cálculo soma as demais receitas e o valor encontrado é que a gente vai aplicar os percentuais do imposto de renda e da contribuição social, onde imposto de renda, o percentual é 15% e da contribuição social é 9%. Esses percentuais que eu coloquei aqui para vocês são os percentuais de presunção, tá? Eu estou só vendo aqui que eu vou ter que alterar aqui. Peraí, só um instante. Os percentuais de presunção, mais os percentuais para cálculo do imposto de renda e contribuição social é de 15% o imposto de renda, tá? E se tiver ultrapassar 60 mil, vocês terão que calcular o adicional, que é de 60, o adicional que é de 10%. O que é esse adicional? Uma vez você chegando à base de cálculo, vamos supor, a base de cálculo, ela deu 100 mil. A gente vai calcular o imposto de renda sobre os 100 mil, 15%. 100 mil vezes 15%. Chegamos a um imposto de renda de 15 mil. Só que o que é que diz o seguinte? O que é que diz o regulamento do imposto de renda de 2018? O adicional do imposto de renda devido pelas pessoas jurídicas, tributados com base no lucro presumido, será calculado mediante a aplicação do percentual de 10% sobre a parcela do lucro presumido que excedeu o valor de 60 mil. Então, nesse exemplo que eu estou citando aqui para vocês, supondo que foi 100 mil a base de cálculo que a gente encontrou, que é o próprio lucro presumido, né? O lucro presumido que a gente encontrou para aplicar o percentual do imposto de renda e da contribuição social. Lembrando que os impostos, né? O imposto e a contribuição social, o imposto de renda e a contribuição social, eles são calculados sobre o lucro. Então, a gente vai calcular 15% sobre o lucro presumido que foi encontrado, porque ele não é o lucro real, é um lucro baseado em presunção, que a gente está partindo da receita para poder aplicar esses percentuais, né? Então, a gente chegou a 100 mil, por exemplo, eu aplico os 15%, que é 15 mil. Só que os 100 mil ultrapassou 40 mil de 60, sobre a parcela do lucro presumido que exceder 60 mil. Então, se eu tenho 100 mil, o que foi que excedeu? 40 mil. Então, a gente vai ter que aplicar os 10% sobre os 40 mil, que é 4 mil, e o valor do imposto a pagar vai ser 19 mil, que é o 15 mil referente aos 15%, e 4 mil de adicional, nós vamos ter 19 mil de imposto de renda. O lucro presumido que a gente encontrou é o mesmo para a contribuição social, 100 mil, só que no caso da contribuição social, o percentual é de... aqui que a gente... Professor, aí no caso a gente paga 13 mil, né? Que é os 15% de 60%, de 60 mil. 15%, não, 15% de 100 mil, que dá 15 mil. Ah, tá. Quem está falando? Que eu me É o perdi Felipe. aqui. Felipe. A gente vai calcular 15% de 100 mil. Eu não encontrei o lucro presumido, Sim. 100 mil. Aí a gente calcula 15%. Mais o adicional. O que é o adicional? É a parcela do lucro presumido que exceder 60 mil. Se for os 40 Qual mil, que foi? 40 mil. dá 4 mil, fica 19 mil. 19 mil. Beleza.
Tá bom? Eu vou já disponibilizar aqui 2 exemplos que vai ficar mais claro para vocês. Eu estou falando rapidamente, porque a gente viu isso na aula passada, só para a gente recapitular. E também porque na aula passada eu não consegui disponibilizar o material, porque por conta do problema no meu computador. Mas aí eu já disponibilizei o material para vocês, tá? E só passando aqui rapidamente. O imposto de renda e a contribuição social, como a gente viu, é de apuração trimestral, e aí, quando se apura, quando se encontra, por exemplo, esses 19 mil do imposto de renda, a gente pode pagar, a empresa ela pode pagar total em cota única, lá no dia 30 de abril, por exemplo, se o período de apuração for março, e 30 de abril for o último dia útil, né? Ela pode pagar integral ou pode dividir em 3 cotas mensais, tá? Divide em 3 cotas, mas a partir da segunda cota já vai ter, essas cotas elas serão atualizadas pela Selic, tá? E na terceira já vai ter os juros correspondentes ao mês anterior e mais 1% referente ao mês do pagamento. Tá? A contabilização do imposto de renda e da contribuição social, ela vai ser um débito numa conta de resultado, né, o débito na despesa, e a contrapartida a obrigação de se pagar esse imposto. Então, a gente vai debitar despesas com imposto de renda e contribuição social, e o crédito no imposto de renda e contribuição social a pagar. Tá? Lembrando que aí vai ser a conta de despesa, né? O débito é na conta de despesa com imposto de renda, e contribuição social, e a obrigação lá no passivo circulante, né, do imposto de renda e o imposto de renda a pagar. No caso da contribuição social, a gente vai apenas aplicar os 100 mil, se o lucro presumido encontrado for 100 mil, a gente aplica os 9%, tá? No caso da contribuição social, não se tem adicional. O adicional é só sobre o imposto de renda. Ok, babies? Ok, professor. Eu vou mostrar agora aqui o exemplo para vocês, tá? Para que vocês entendam o cálculo como eu expliquei, tá? Esse material já está disponível para vocês. Eu só vi aqui uma coisinha. Tatiana. Oi. A Juliana. Oi, Juliana. Boa noite, professora. A sua prova vai ser quando? Na próxima quarta-feira, Tá bom. dia 22. A senhora passou algum Desculpa, trabalho dessa 23. disciplina? Passei o quê? Se a senhora passou algum trabalho dessa disciplina? Não, vocês vão fazer hoje, tá? É para entregar até sexta, é? Eu disponibilizei até meia-noite, mas aí a gente vê aqui no final, dependendo do tempo, tá bom? Tá bom, tá. Obrigada. Então, vamos lá. Lucro presumido é uma forma de tributação do imposto de renda e da contribuição social, baseado numa presunção, tá? Diferentemente do lucro real, que a gente vai ter o lucro efetivo e aplicar os percentuais do imposto de renda e da contribuição social, no caso do lucro presumido, não. A gente parte da receita, aplica-se percentuais de presunção para se chegar a um lucro presumido. Vamos adicionar integralmente as demais receitas para se chegar a um lucro presumido. A esse lucro presumido é que a gente vai aplicar os percentuais. 15% para imposto de renda, 9% para contribuição social. Sendo que os 15%, sendo que no caso do imposto de renda, há um adicional. Deverá ser aplicado uma parcela, um percentual de 10%, a parcela que exceder a parcela que exceder 60 mil do lucro presumido, tá? Como eu falei para vocês, se o lucro presumido encontrado for 100 mil, excedeu quanto? 40. O que excedeu de 60, 40 mil. Aplica-se os 10% sobre esses 40 mil. Só que tem uma coisinha que vocês vão ter que atentar. Se ela só teve 2 meses, porque vai ser 20 mil por semestre, tá? Tem um slide que eu falo isso aqui para vocês. Ele vai ser 20 mil por trimestre. Deus.
ele vai ser 20 mil por trimestre. Ó. O valor do adicional deverá ser recolhido integralmente, não sendo admitidas quaisquer deduções. Então, esses 4 mil que a gente encontrou, do exemplo que eu falei, esses 4 mil ele vai ser integral, vai ter que ser recolhido. Aos 15 mil, a gente adiciona os 4 mil. Na hipótese de período de apuração inferior a 3 meses, porque o lucro presumido, ele vai ser apurado trimestralmente. Vamos supor que eu iniciei a atividade, que a empresa iniciou a atividade não em janeiro, mas em fevereiro. A gente vai considerar, para fins de cálculo, para pagamento do imposto, dos impostos em abril, nós vamos considerar só fevereiro e março, que foi quando ela iniciou a sua atividade. Então, a gente não vai considerar a parcela de 60 mil. Por quê? Porque a gente vai considerar 20 mil por mês, e ela só realizou atividades durante 2 meses, fevereiro e março. Então, a gente vai, a esses 2 meses, o adicional vai ser sobre 40 mil, e não o que é 60 mil. A gente vai considerar só os 2 meses, fevereiro e março, então 20 mil em fevereiro e 20 mil em março. Então, a parcela vai ser, o adicional não vai ser o que exceder 60 mil, e sim o que exceder 40 mil, tá? Eu queria que vocês abrissem a atividade que eu disponibilizei no Unifor Online, na pasta Trabalho, tá? Todos lá com a atividade aberta, que eu vou fazer com vocês 3 exemplos, e aí depois vocês vão tentar fazer os outros, tá bom? Quando tiverem ok, que abrirem, vocês me digam para eu poder. Eu vou interromper aqui o compartilhamento da apresentação e vou compartilhar um arquivo em Excel, tá? O arquivo em Excel para que vocês vejam como é que faz algumas questões daí da atividade, tá? Já está aparecendo para vocês uma planilha em Excel? Sim, professora. Então, pronto. Já estão com o arquivo aberto da atividade? Também. Também. Então, vamos lá. Na segunda questão. O que é que diz a segunda questão aí na atividade de vocês? A empresa Beta SA apresentou, em 31/3 de X1, os seguintes saldos do trimestre em suas contas de resultado. Então, ó, nós temos aí uma DRE. Eu tenho receita de venda de mercadorias, 1.700.000, menos o ICMS sobre vendas de operação normal, menos devoluções, 35 mil, o ICMS é 230, os descontos incondicionais, 5 mil, temos também receita de aplicações financeiras, 80 mil, de equivalência patrimonial, 120 mil, despesas com vendas, variações monetárias ativas, 85, variações monetárias passivas, 90 mil, ganho de capital na alienação do ativo imobilizado, 30 mil, despesa com depreciação, 85 mil. Então, nós temos aqui contas de resultado. Eu não tenho aqui a DRE estruturada na forma que deve ser, tá? Nós temos aqui apenas conta de resultado, partindo da receita de venda de mercadorias. O que é que se pede? Professora, essa planilha não apareceu para mim, não. Está na área do trabalho, no Unifor Online. Não, essa planilha está compartilhada. Qual a planilha? Do Excel? Sim. Eu só compartilhei aqui. Ah, tá. Não está apresentando, não? Tá, eu pensei que era para baixar.
Não, é só compartilhar daqui, tá? Porque eu vou fazer esses 3 exemplos, vou mostrar 3 exemplos para vocês fazerem o resto, tá bom? No caso, foi compartilhado só a atividade. Então, vamos lá. Nós temos contas de resultado, tá? Nós temos contas de resultado onde não está estruturado na forma como deveria ser na DRE, mas a partir dessas contas e saldos apresentados, vocês devem calcular o valor do imposto de renda e da contribuição social que deverá ser pago pela empresa, referente ao trimestre em foco. Então, 31 de março, a gente tem até 30 de abril para pagar o imposto de renda e a contribuição social. Em seguida, apresente os lançamentos contábeis necessários, débito, crédito e valor, para o registro contábil do imposto de renda e da contribuição social. Então, vamos lá. Como eu falei, o que é que a gente vai ter que calcular? O que é que a gente vai ter que chegar? A essa base de cálculo aqui, onde essa base de cálculo é o quê? É o lucro presumido. A gente vai ter que chegar ao lucro presumido para a esse lucro presumido encontrado, a gente aplicar o percentual do imposto de renda, que é 15%, e da contribuição social, que é 9%. Tá aparecendo aí direitinho para vocês, não tá? Sim, professora. Então vamos lá. O que é que foi dito? Que a empresa, ela teve uma receita de venda de mercadorias de 1.700.000. Vou explicar primeiro o imposto de renda e o que for, diferentemente da contribuição social, eu explico depois para vocês. Essa empresa, Beta, ela teve ICMS sobre vendas de operação normal, mas lembram que eu falei para vocês que só vai ser deduzido o que for IPI, quando tiver IPI e ICMS substituição tributária, porque esse ICMS está dentro dessa receita aqui, e a gente não vai deduzir, porque ele é um ICMS sobre vendas operação normal. O ICMS que vai ser deduzido, vocês anotem aí nas observações de vocês. O ICMS que vai ser deduzido vai ser só o ICMS substituição tributária e o outro imposto que vai ser deduzido é o IPI. Os demais, ICMS sobre vendas, operação normal, PIS, COFINS, não se deduz, tá? Para fins de cálculo do imposto de renda sobre o regime de tributação lucro presumido. Essa empresa, ela teve 35.000 de devoluções. Vamos deduzir os 35.000, porque é dito lá que, para base de cálculo, temos que deduzir as devoluções, as vendas canceladas, os descontos incondicionais e o ICMS, substituição tributária, e o IPI. Vamos diminuir 5.000, a empresa teve 5.000 de desconto incondicional, chegamos a uma receita líquida de 1.660.000. O que foi que eu falei para vocês? A essa receita líquida, nós vamos aplicar os percentuais de presunção. E, segundo a tabela definida pela Receita Federal, o regulamento do imposto de renda, revenda de mercadorias, que é a atividade dessa empresa aqui, venda de mercadorias, o percentual de presunção para imposto de renda é 8%. Como eu falei para vocês, contribuição social só tem esse percentual, 12% venda de mercadorias e 32% para prestação de serviço, tá? Venda de mercadorias, 12%, prestação de serviço, 32%. Para o imposto de renda, é que tem que se complicar, a Receita, ela determinou outros percentuais, né? 1,6% para revenda de combustível, 8% para venda de mercadorias, transporte de cargas, serviços de transporte, 16%,
e 32% para outros serviços, tá? Eu tenho a tabela, eu disponibilizei para vocês no Moodle a tabela com os percentuais, mas vocês não se preocupem que o que for diferente de venda de mercadorias, no caso do imposto de renda, na prova eu menciono para vocês qual é o percentual. Então, chegamos à receita líquida, vamos aplicar o percentual de presunção. 132.800, o que é esse 132.800? Os 132.800 é o quê? A receita líquida que a gente aplicou vezes 8%, que é o percentual de presunção. Chegamos a um valor de 132.800. Mas o que é que a legislação diz? Que a gente vai ter que adicionar integralmente as outras receitas. Só receitas. Se vocês forem aí no enunciado da questão, nós vamos ter aí receita de aplicações financeiras, de equivalência patrimonial, despesas com vendas, mas nós não vamos diminuir essas despesas com vendas. Nós temos despesa com depreciação, que a gente não vai diminuir. Variação monetária ativa é uma receita, passiva é despesa. Variação monetária passiva é uma despesa, então a gente não vai deduzir. A gente vai só adicionar as receitas. E aí, vocês coloquem também uma observação que receita de equivalência patrimonial é a única receita que vocês não irão adicionar, tá? É uma das receitas que vocês não irão adicionar. Então, ó, atentar para, nas deduções, só serão deduzidos os impostos ICMS, substituição tributária e IPI, os demais impostos, como ICMS normal e PIS e COFINS, não serão deduzidos. As demais receitas, elas serão adicionadas, com exceção da receita da equivalência patrimonial. Receita da equivalência patrimonial não vamos adicionar. E variação monetária ativa é uma receita, e variação monetária passiva é uma despesa, então ela não vai ser deduzida. Só vamos adicionar as receitas. Por isso que a gente vai adicionar? Receita de aplicação financeira, 80 mil. Variações monetárias ativas, 85 mil. E ganho de capital na alienação do ativo imobilizado. Chegamos a base de cálculo, que é o próprio lucro presumido. O que é essa base de cálculo? Nada mais é que a base que a gente encontrou após a aplicação do percentual de presunção, que é 132.800, mais as demais receitas integrais, 80 mil, 85 mil e 30 mil. Chegamos à base de cálculo do lucro presumido. Qual é o imposto que nós vamos pagar? No caso do imposto de renda, a gente vai a esse lucro presumido aplicar o percentual de 15%. Sobre 327.800, vamos aplicar o percentual de 15%. O que é o adicional? O adicional é, como nós temos aí os 3 meses completinhos, de janeiro a março, a gente vai pegar os 327.800. Eu coloquei aí uma fórmula para facilitar, mas eu só botar aqui para vocês. Vai ser 327.800 menos 60 mil. 1, 2, 3. 267.800. Foi o que ultrapassou 60 mil. A esse 267.800, o que é que a gente vai fazer? Vezes 10%. Encontrei um adicional de 26.780, tá? Qual é o imposto a recolher? O imposto a recolher vai ser os 15%, 49.170, mais o adicional que a gente encontrou. No dia 30 de abril, a gente vai recolher lá naquele código, através de um DARF, a gente vai recolher de imposto de renda 75.950. Por que a contribuição social é 35? Porque a contribuição social, ela começa a mudar a partir daqui, ó. A base, a receita líquida é a mesma, 1.660.000, mas ao invés de 8%, a gente vai aplicar 12%.
chegando a uma base de 199.200. Vamos adicionar as receitas, da mesma forma que foram adicionadas para o imposto de renda, a gente vai adicionar para a contribuição social, sendo que o lucro presumido para a contribuição social é maior, porque o percentual de presunção foi maior, 12%. Então, a gente chegou a uma base de cálculo, que é o lucro presumido, de 394.200. A esse lucro presumido, a gente vai aplicar o percentual da contribuição social, que é 9%. E como contribuição social não tem adicional, só imposto de renda, o valor a recolher vai ser 35.478. Professor, você pode só repetir como foi que você chegou nesse adicional do imposto de renda, por favor? Posso. O que é que a legislação diz? Ela diz o seguinte, que para fins de cálculo e recolhimento do imposto de renda, todo valor que exceder 60 mil, se a gente estiver calculando o trimestre inteiro, tá? Porque é 20 mil por mês. Então, excedeu 60 mil, a gente, sobre esse valor que excedeu 60 mil, a gente vai ter que calcular 10%. Como é que eu encontro isso? Vou fazer aqui o cálculo do lado, tá? Qual foi o meu lucro presumido que eu encontrei? 327.800. O que foi que excedeu 60 mil? Que foi desse lucro presumido que ultrapassou 60 mil? O valor de 267.800. O que é que a legislação diz? Ultrapassou 60 mil, aplica-se 10% sobre esse valor, o valor que ultrapassou. Então, o meu lucro presumido é 327.800. A diferença, o que ultrapassou 60 mil, é 267.800. A esse valor, o que é que a gente vai fazer? Aplicar 10%, de acordo com como manda a legislação. É quanto? 26.780. Está aqui o adicional. 780. Claro ou não? Ficou claro, obrigada. Por nada. Então, lembrando que a contribuição social ela não tem adicional, né? Vai ser somente para o imposto de renda. Ok? Então, segunda questão, alguém tem dúvidas? O que é que vocês têm em mente? Primeiro, saber qual é a atividade da empresa. É venda de mercadorias? Porque a gente precisa saber para aplicar os percentuais de presunção. Então, nesse exemplo, chegamos a uma receita bruta de vendas. Já sabemos que para a contribuição social é tranquilo, porque receita bruta de venda, seja do que for, é 12%. De serviços, 32%. O imposto de renda que é mais complicado, porque nós vamos ter percentuais diferentes. 1,6, 8, 12, ou desculpa, 12 não, 16 ou 32. Vai depender da atividade geradora. Então, a gente chegou a... Onde é que está a tabela? A tabela está no Moodle. Junto no mesmo lugar que está a apresentação. O nome do arquivo é percentuais aplicáveis, receita bruta, lucro presumido. Na mesma, lá no bloco 2, onde está a unidade 2, onde está a apresentação do lucro presumido. Tá certo? Achei. Ok. Então, vamos calcular esse percentual de presunção. Vamos chegar a uma base, que a essa base a gente vai adicionar as demais receitas. Lembrando que receita da equivalência patrimonial, essa receita ela não vai ser adicionada. A gente vai adicionar as demais receitas, como foi feito aí no exemplo, na atividade. A esse lucro presumido encontrado, a gente vai aplicar os 15% para o imposto de renda, e 10% do adicional, que é o adicional, aquilo que exceder 60 mil. A parcela do lucro presumido que exceder 60 mil vai ser aplicado o percentual de 10%. A gente viu lá na questão que excedeu 267 mil. Aplica-se os 10%, o valor 2.600, arredondando, né? 2.600 desculpa, 26 mil de adicional. Aí a soma do imposto a recolher é o adicional mais o
mais os 15% que a gente encontrou, que aí no caso da questão é os 15 mil, os 15%, que é o 49.170. Qual é o item B? O que é que pede? Apresente os lançamentos contábeis. Apresente os lançamentos contábeis necessários. Qual é o lançamento contábil? A gente vai debitar o imposto de renda e creditar imposto de renda a recolher no valor de R$ 75.950. Vamos debitar despesa com contribuição social e creditar contribuição social a recolher no valor de R$ 35.478. Dúvidas? Eu vou fazer com vocês as duas questões mais complicadas, tá? E depois fica por conta de vocês, tá? O primeiro lançamento vai ser, Reginaldo, do imposto de renda, porque são contas diferentes, né? Despesa com imposto de renda, lá no resultado, e credita imposto no passivo circulante, imposto de renda a recolher. Qual é o valor? R$ 75.950. A contribuição social, a gente vai debitar despesa com contribuição social, né, a conta de resultado, assim como a despesa com imposto de renda também é uma conta de resultado, e o crédito na contribuição social a recolher. Qual o valor? R$ 35.478. Entendeu? Beleza. Show de bola. Vamos fazer outra questão? Vamos lá para a terceira questão da atividade aí de vocês. A empresa Beta, em 31 de dezembro, apresentou em sua demonstração de resultado as seguintes receitas / deduções das vendas. Quais foram? As seguintes deduções. Receita bruta de vendas, 27 milhões, ICMS normal, 4 milhões, devoluções, 1 milhão, receita financeira, 16 milhões e receita de locação de imóveis, né, que é uma receita fora do objeto social, não é uma receita proveniente da sua atividade principal, por isso que ela não está aqui na receita bruta de vendas, ela vai ser adicionada na integralidade o valor de 2 milhões. Sabendo que o regulamento do imposto de renda impõe limites para a opção do lucro presumido, responda. Caso a empresa tivesse iniciado suas operações em setembro de 2017, poderia exercer a opção pelo lucro presumido em 2018? Apresente cálculos e justificativos. O que é que acontece? A receita, o limite da receita que a gente viu, que pode optar pelo lucro presumido aquelas pessoas jurídicas que tenham auferido no ano calendário anterior até 78 milhões. Essa é para que a condição para que a empresa possa optar pelo lucro presumido. Uma das condições é que essa pessoa jurídica tenha auferido no ano calendário imediatamente anterior uma receita bruta total de 78 milhões. Esses 78 milhões essas deduções vão ser tanto para fins de cálculo do imposto de renda, como a gente viu lá naquela questão, na segunda questão, como para fins de opção. A gente vai ter que fazer a receita, menos as deduções, tudo para se chegar ao valor e verificar se ela pode optar por esse regime de tributação, que é o lucro presumido. Então, ela teve uma receita bruta de vendas de 27 milhões, o ICMS normal nós não vamos deduzir, porque, como eu falei para vocês, é só o ICMS substituição tributária e o IPI. Vamos deduzir as devoluções, 1 milhão, vamos somar a receita financeira, 16 milhões, e 2 milhões de outras receitas. Então, é o que está aqui. Caso a empresa tivesse iniciado suas operações em setembro de 2017, poderia exercer a opção pelo lucro
presumido, o que é a receita bruta total? É a receita bruta ajustada, que o que é a receita bruta ajustada? É a receita menos as devoluções de vendas, desconto, vendas canceladas, desconto incondicional e ICMS-ST e ICMS-ST e o IPI. O que é que a gente vai chegar ao valor? 27 milhões é o valor da receita bruta de vendas. Dessa receita bruta de vendas, a gente vai diminuir 1 milhão, como eu falei para vocês, o 4 mil do ICMS normal não vamos deduzir. Vamos adicionar os 16 milhões da receita financeira e os 2 milhões da receita de locação. Chegamos a um valor de 44 milhões. Qual é o limite para se optar pelo lucro presumido? O limite é de 78 milhões para 12 meses. Só que essa empresa iniciou suas atividades em setembro de 2017 e ela já quer optar pelo lucro presumido em 2018. Então, a gente não vai considerar 78 milhões, porque 78 milhões é para o ano calendário janeiro a dezembro. Nós vamos considerar apenas 4 meses. Vamos considerar apenas 26 milhões, que vão ser setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses, onde a gente vai multiplicar 6 milhões e 500 mil pelos 4 meses. Aí a gente vai ter um total de 26 milhões. Essa empresa pode optar pelo lucro presumido em 2018? Não, porque o limite para ela optar é que sua receita total, sua receita bruta total, fosse até 26 milhões. E ela ultrapassou, sua receita bruta total foi de 44 milhões. Então, essa empresa não poderia optar pelo lucro presumido, pois ultrapassou o limite de receita bruta total para 4 meses. A receita bruta total foi de 44 milhões e o limite seria de 26 milhões. Dúvidas? Por isso que eu falei, o que é que vocês têm que atentar sempre? A data, tá? A receita, ela vai ser tanto para fins de opção pela tributação, quanto para o cálculo do imposto. A gente viu na segunda questão, nós calculamos, né? Diminuímos, deduzimos o que tinha que deduzir, adicionamos o que tinha que adicionar para calcular o imposto de renda e a contribuição social. Na terceira questão, a gente quer saber se essa empresa pode optar ou não pelo lucro presumido. O raciocínio é o mesmo, porque a gente vai partir da receita bruta total do ano calendário anterior, vamos diminuir, fazer as deduções que têm que ser feitas e adicionar o que tem que ser adicionado. Chegamos a um lucro presumido, a uma receita bruta total. A essa receita bruta total é que vai dizer se ela pode optar ou não pelo lucro presumido. Nesse exemplo que eu coloquei para vocês, essa empresa não pode. A empresa beta não pode, por quê? Porque ela iniciou as suas atividades em setembro. E eu não vou considerar como limite os 78 milhões. A gente vai considerar apenas 26 milhões pelo fato de que eu vou considerar de setembro a dezembro. 6 milhões e meio vezes 4 meses. Então, ela só poderia optar pelo lucro presumido em 2018 se ela tivesse como receita bruta total apenas 26 milhões. No caso, ela ultrapassou, porque a sua receita bruta total foi 44 milhões. Vocês entenderam? Sim, professora. Alguém não entendeu? Respondam, gente, vocês tirem suas dúvidas, porque isso, Reginaldo, tem que prestar atenção nas datas, porque a prova já é na próxima semana, e a prova vai cair lucro presumido, vocês vão ter que fazer esses cálculos, vão ter que fazer cálculo para confirmar se pode ou não optar, tem que atentar para os meses. Quanto aos percentuais de presunção, não se preocupem, que na prova
se for diferente, eu vou dizer para vocês, mas imposto de renda, se for receita de venda de mercadorias, já é o 8%. Então, aí já é tranquilo. Mas se for diferente disso, que for outro percentual, eu já informo para vocês. Mas aí vocês têm que entender o raciocínio, tá certo? Atentar para as datas, tá? Sempre para fins de opção, tem que atentar para as datas. E também para fins de cálculo do adicional. Se for os 3 meses, vai ser 60 mil, a parcela do lucro presumido que ultrapassar 60 mil. Se for só 2 meses, é 40 mil. Se for só um mês, é 20 mil. Tá bom? Deixa eu ver qual é a outra pergunta. Professor, Oi, nas Fernanda. respostas, por exemplo, da segunda que a senhora já fez, onde a senhora fez aí a planilha, né? Uhum. A gente precisa colocar só, por exemplo, no item A, o valor do IRPJ e da contribuição social, a gente precisa botar só um valor, tem que colocar O cálculo. Não precisa não. Essas que eu já fiz para vocês, vocês não precisam nem incluir não na atividade, não. Vocês vão fazer só as outras. não precisa responder não, é isso? Não. Dessas, a segunda e a terceira que eu já fiz aqui para vocês, aí nem precisa, tá? Vocês já podem partir lá para as outras, tá bom? Sério. Aí só para a gente concluir aqui, para que vocês possam fazer. Caso as receitas apresentadas correspondessem a todo o exercício de 2018, a empresa poderia exercer a opção? Sim. Por quê? Porque ela poderia, o limite seria de 78 milhões e não de 26 milhões. Como a receita bruta total dela foi de 44 milhões, aí ela poderia sim, optar pelo lucro presumido. Tá? Porque o limite é de 78, se fosse o ano calendário inteiro. O problema foi porque ela iniciou as atividades dela em setembro. Aí a gente só considera setembro, outubro, novembro e dezembro. Só os 4 meses. A senhora respondeu a primeira? Não, a primeira vocês vão fazer, tá? Eu vou só dar uma dica aqui depois. Outra questão aqui. Ok, alguma dúvida nessa terceira questão? Lembrando que tudo é o mesmo raciocínio. Vocês vão partir da receita, atentar se é receita de venda de mercadorias ou se é de prestação de serviços. Se for alguma receita, como nesse exemplo que a gente viu, que era uma receita de aluguel, mas a atividade dela não era locação de imóveis, então são outras receitas. Você vai adicionar na integralidade. Ela é venda de mercadorias, então você vai calcular o percentual de presunção sobre essa receita de venda de mercadorias. Aí são as observações que vocês têm que atentar. Professora, quais são as receitas que a gente não soma? Da equivalência patrimonial. Só ela? O resultado positivo da equivalência patrimonial. O resto você soma. Certo, entendi. Obrigada. Quais são as outras receitas? São as receitas financeiras e outras receitas que não sejam da atividade, pode ser de aluguel, surgiu aqui. As receitas de vendas do ativo imobilizado, que são outras receitas, né? Todas essas vocês vão somar, só não a receita de equivalência patrimonial. Certo? Essa questão aqui, não coloquei, essa questão aqui é a primeira questão dos testes de múltipla escolha, tá? Que tá aí na atividade de vocês. A Companhia Super iniciou suas atividades em setembro de 2017 e optou pelo lucro presumido. No primeiro mês de atividade, apresentou receitas de venda de 750 mil e de mais receitas de 2 mil. Informe o imposto de renda a pagar em 31 de outubro de 2017. Então, ela iniciou a sua atividade em setembro de 2017 e ela já optou pelo lucro presumido. E aí, ela teve a receita de vendas de 750 mil de venda de mercadorias. Nesse exemplo, não teve nenhuma dedução, então a receita líquida vai ser igual à receita bruta.
Como é venda de mercadorias, o percentual é de 8%, e no caso da contribuição social é 12%, vamos chegar a essa base de cálculo de 60 mil para o imposto de renda, 90 mil para a contribuição social. Ela teve outras receitas, né, que não, aqui na questão não se especificou que receitas são essas, né, só informou que são demais receitas de 2 mil. Então, a gente vai somar os 2 mil das demais receitas na integralidade. Chegamos a uma base de cálculo que essa base de cálculo é o próprio lucro presumido, de 62 mil e 92 mil para a contribuição social. O imposto vai ser 15%, o imposto de renda 15% sobre o lucro presumido, e a contribuição social é 9% sobre o lucro presumido encontrado. No caso da contribuição social não tem adicional, 8.280, e no caso do imposto de renda, vamos ter adicional, sendo que esse adicional, ela só é do mês de setembro. Ela optou pelo lucro presumido em setembro e vai pagar no dia 31 de outubro. Então, a gente tem como adicional o que ultrapassar 20 mil, que a gente vai aplicar o adicional. Como é o cálculo do adicional aqui? Eu tenho meu lucro presumido 62 mil menos 20 mil, porque é 20 mil por mês. Eu não vou considerar 60 mil, porque ela iniciou em setembro, teve esse mês de atividade e já vai pagar em 31 de outubro. Então, nós temos 42 mil, a parcela que ultrapassou os 20 mil. E aí, a gente vai pegar sobre esse valor e aplicar os 10% para o adicional. 4.200. Então, o valor do imposto de renda a recolher é os 15% sobre 62 mil, que é 9.300, e os 10% sobre a parcela que excedeu 20 mil, que é 42 mil. Total, 4.200. Valor a recolher, 13.500. Entendido? Sim, professora. Professora, os 20 mil foi porque a senhora dividiu os 60 por 4? Por 3. É 60 mil por trimestre. A apuração do imposto de renda e contribuição social pelo presumido é trimestral. Então, eu vou considerar 60 mil por trimestre e 20 mil por mês. Como só foi o mês de setembro, por isso que eu considerei 20 mil. Entendi. Professora, bota esse trabalho para entregar pelo menos até amanhã. Tá, eu vou alterar lá a data do formato. Mas é certo, professor, em nome de Jesus. Não, é porque na sexta eu já vou corrigir com vocês. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Viu? Por isso que eu quero que vocês me entreguem amanhã, que eu vou verificar quem respondeu, para na sexta eu corrigir. Aí na sexta-feira a gente corrige tanto o do simples, quanto esse aí. Tá bom? São 2 trabalhos, professora, já? Já é o terceiro. De simples tiveram 2, só que eu já corrigi o primeiro. E esse do lucro presumido. E cada um valia quanto? Vai, no total, 1 ponto. Quem tiver feito os 3 tem 1 ponto acrescido à nota da prova. Entendi. Obrigada, professor, por prorrogar. Nada. Eu vou alterar, tá, lá. E eu não saio eu vou interromper aqui a gravação para eu poder fazer a chamada, tá?